Boa noite. O programa de hoje marca um ano de diálogo entre a ouvidoria da EBC e o telespectador da TV Brasil. Ao longo desse período, temos tratado dos mais diversos temas, do jornalismo à programação. Nossos convidados contribuíram para qualificar o debate sobre comunicação pública. E os profissionais que fazem a TV ajudaram a desvendar os bastidores das notícias e das produções. Nesta edição, vamos relembrar os princípios que orientam a concepção de cada um dos programas da ouvidoria. Você também vai saber como os veículos públicos trabalham na cobertura eleitoral baseados no Manual das Eleições 2012, editado pela EBC. Estes são os destaques da edição de hoje do Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Na sua opinião, a cobertura jornalística da disputa eleitoral ajuda a escolher melhor os candidatos? Tem telejornais que pode ser que sejam, né, mais voltados para certos candidatos, assim, não diretamente, mas tipo mostrar o que tal candidato fez mais, focar mais em um. O que eu percebo é que tem emissoras que puxam mais para certos candidatos, que talvez não aperte tanto outros, aí acaba pelo menos percebendo que tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente que não deveria ter. Tanto é que às vezes o próprio guia eleitoral fica exigindo que divida o espaço de acordo com cada candidato. Mas eles, às vezes, quando ele está focado no candidato, eles ficam em cima, mostrando muito ele, entendeu? Aí isso influencia. A gente percebe, tem emissora que busca um conteúdo diferenciado da outra para mostrar de uma forma diferente para o telespectador, então realmente existe uma diferença muito grande. Daqui a pouco você vai conhecer as regras que pautam os jornalistas da EBC na cobertura das eleições. O Público na TV está completando um ano. Até aqui, foram 50 edições que estreitaram a relação do público com os profissionais que fazem a TV Brasil. Você vai ver agora um balanço deste trabalho e vai conhecer os princípios que pautam as nossas produções. O Público na TV, embora já tenha conquistado a atenção do telespectador, não é uma produção como as outras da grade da TV Brasil. Estamos no ar há um ano, cumprindo uma finalidade descrita nas normas e princípios que regem o trabalho da ouvidoria da EBC. A lei que criou a empresa Brasil de Comunicação estabelece também a criação de uma ouvidoria. O conceito de ouvidoria surgiu na Suécia em 1809, quando o parlamento elegia um representante do povo que deveria atuar em defesa dos interesses dos cidadãos. O termo vem da palavra ombudsman, que quer dizer representante do homem, uma ponte entre o governo e a população. No Brasil, a figura do ouvidor vem desde o Brasil colônia, e a palavra ouvidor tem basicamente o mesmo significado de ombudsman. A diferença é que ombudsman representa o cliente e o ouvidor defende o cidadão, estando relacionado a empresas públicas. Entre as funções da ouvidoria da EBC está a exigência legal de manter, no mínimo, 15 minutos de programação semanal voltada à divulgação pública de análises sobre a programação da EBC. O Público na TV é um programa de ouvidoria regido por princípios e normas muito específicas. E ao longo de mais de 50 edições, tentamos traduzir as normas e princípios para a linguagem televisiva, através de pautas, textos, reportagens e entrevistas. De que todos saibam o que todos estão fazendo. Compete à ouvidoria representar junto à EBC os interesses e os direitos do cidadão quanto à qualidade da informação e da comunicação produzidas e veiculadas pela empresa. A ouvidoria deverá também contribuir para aprimorar a influência do cidadão sobre o conteúdo editorial, jornalístico e a programação dos veículos públicos operados pela EBC.
Através da análise da programação e jornalismo, atendemos à obrigação de exercer a crítica interna e, ao mesmo tempo, acreditamos estar cooperando com os processos de formação do cidadão para o exercício da crítica. Depende da notícia, não são educativos. Esporte, que é fundamental. Sim. Vai lá e vira antena. Às vezes jornal. O do Pererê, aí ele pulando uma perna. O repórter tem que ser imparcial, né? Se eu não confiar no repórter, eu vou confiar em quem? Ao fazer este balanço de 1 ano de programas, estamos realizando mais uma etapa do trabalho da ouvidoria: manter o diálogo com o cidadão, informando a missão, os objetivos, os parâmetros e planos editoriais da programação e do jornalismo, contribuindo para a transparência da comunicação praticada pela EBC. A imprensa é uma instituição de grande prestígio, uma imagem construída por repórteres, redatores, editores no trabalho do dia a dia. Mas é em época eleitoral, onde a disputa muitas vezes confunde a informação, que o jornalista é posto à prova. Uma falha na elaboração da notícia pode macular a imagem que o veículo construiu ao longo do tempo. Para garantir uma cobertura correta, isenta e imparcial, a EBC editou o Manual das Eleições 2012. Conheça agora como as normas são postas em prática na opinião de quem faz a notícia. Eu busco encontrar a verdade dos fatos usando técnicas de apuração como o jornalismo em qualquer outro meio, que é tentar buscar várias fontes de informação, seja por assessoria, seja na própria população mesmo. Eu busco variar, então, as minhas fontes de informação, tanto fontes oficiais quanto fontes extraoficiais. Olha, eu acho que com isenção e com equilíbrio dá para fazer um bom trabalho sempre, especialmente na questão das eleições. Não deve haver comprometimento nem com candidatos, nem com partidos políticos. Eu acho que o compromisso nosso deve ser com o eleitor, com o cidadão, sempre que possível conseguir trazer ou procurar trazer o pensamento do eleitor, as reivindicações do eleitor para conhecimento do candidato. O dever do jornalista é mostrar um pouco essa diversidade, né? E eu acredito que a forma de traduzir isso nas minhas matérias é justamente essa, de ir em loco, de conversar, de tentar passar um pouco o que é essa cultura do Brasil para as outras pessoas. O compromisso com a cidadania e com a democracia, a gente busca tentando incluir nas nossas pautas a visão voltada sempre para o cidadão. Como televisão pública, eu acho que essa é a nossa principal função, é olhar sempre para o cidadão primeiro. Eu acho que na questão das eleições especialmente, eu acho que é importante ouvir, sempre procurar ouvir o eleitor, ouvir o cidadão. Tradicionalmente, na cobertura jornalística, se fala muito ou se ouve muito o que pensa, o que quer dizer o candidato, e pouco se fala do eleitor. O que o eleitor espera, o que o eleitor pensa, quais são as suas necessidades, o que ele gostaria de dizer para os candidatos. Nas eleições, não apenas falar quais são os candidatos, mas saber do cidadão o que ele espera de cada um, o que ele espera para a cidade dele, dos candidatos, o que pode ser melhorado na cidade, os problemas. Eu acho que quando você tem o foco no cidadão, as pesquisas talvez perdem importância, as pesquisas eleitorais, porque o que você deve se ater é o interesse do cidadão, é orientá-lo. Quando você, às vezes, divulga uma pesquisa, às vezes o cidadão pode se sentir inibido de votar em tal candidato porque ele vê que não vai ter chance. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é dar a orientação, dar a informação para que ele vote com consciência, para ele votar numa proposta que ele acredite. Mesmo que o candidato dele na pesquisa tenha 1%, que ele vote com consciência. Não é fácil a gente ignorar que as pesquisas eleitorais nos dão uma boa informação para a gente passar para o cidadão. A gente fica sempre tentado, principalmente quando a gente vê os outros órgãos de outros veículos de comunicação divulgando pesquisas, a gente fica sem saber como fazer. Como é que a gente pode dar para o eleitor a informação de quem está na frente,
de quem tem a preferência dele próprio, até porque o eleitor sozinho, quando lê uma matéria, quando assiste uma matéria, ele sabe da sua preferência, mas ele não sabe da preferência dos outros. E as pesquisas dizem as preferências dos outros, e isso às vezes até ajuda ele a municiar suas escolhas. Então é muito complicado não usar as pesquisas. Nós vamos continuar conversando sobre este assunto com a diretora de jornalismo da IBC, Nereide Beirão, que já está aqui conosco. No próximo bloco, a gente volta já. Nossa convidada de hoje é a jornalista Nereide Beirão. Nereide é diretora de jornalismo da IBC e nós vamos conversar sobre a cobertura jornalística da disputa eleitoral. Boa noite, Nereide. Boa noite, obrigada Regina. pela sua participação no programa. É meu estar aqui discutindo a questão Nereide, a gente podia aproveitar, né, já começar a nossa entrevista. Você que tem experiência, né, uma longa experiência em TVs privadas, qual o que você considera de diferencial, né, da cobertura dos veículos da IBC que estão sob sua responsabilidade? Olha, Regina, eu acho que assim, a própria questão que a gente conseguiu fazer o manual, a gente discutiu muito o que seria a cobertura no veículo público da eleição. Eu acho que tem vários diferenciais. Assim, a gente, por exemplo, no Repórter Brasil Manhã e no Repórter Brasil Noite, nós fizemos um levantamento, matérias com reportagens sobre a eleição em todos os estados do país, com um quadro da eleição nas capitais, assim, os candidatos às capitais. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica muito restrito ao eixo, às grandes capitais, né, ao eixo Rio-São Paulo e mesmo Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, cidades maiores, e a gente não mostra a eleição em todos os estados. Então a gente fez inicialmente esse grande levantamento que a gente exibiu, porque a gente sabe que o Brasil tem muita migração, tem gente do Brasil inteiro, e eu acho que interessa ao cidadão saber sobre a eleição no Brasil inteiro, né? A eleição municipal, ela tem uma característica de ser mais apaixonante, porque envolve as pessoas de forma muito próxima. São mais de 5.500 municípios, né, no país. Então, a gente, além de dar esse quadro, a gente optou também em fazer uma cobertura mais temática. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem reportagens sobre o que o município é responsável, assim, por exemplo, na área da educação, na área de saúde, na área de segurança, na questão do lixo, na questão da mobilidade urbana, que é uma questão que tem muito interesse, desperta muito interesse hoje, porque o trânsito é muito, muito difícil, até em cidades do interior também. Então, como o prefeito pode atuar na questão da legislação de trânsito? Então, a gente está fazendo essa série temática. Fizemos também as matérias tradicionais, que até as TVs privadas fazem um pouco também, de informação de serviço para o eleitor, né, as informações sobre a própria eleição, como é que ele faz para votar em trânsito, esse tipo de dado de serviço. E temos assim estamos levantando uma questão que eu acho que só a TV pública consegue fazer, que é como o eleitor pode participar efetivamente da administração municipal. Então, assim, a questão dos conselhos, a questão como ele acessar o portal da... Entra foco na pauta da Entra foco, assim, o portal da transparência, por exemplo, você tem alguns sites, algumas informações que você pode acessar, que você consegue saber, por exemplo, todos os recursos que chegam no município. Então, você sabe, se o município tem direito a royalties de petróleo, por exemplo, quanto que ele recebe de royalties, quanto que ele recebe, o tipo de convênio, os programas que ele tem na área da educação, da saúde. Então, é um instrumento de fiscalização do cidadão importante, que muitas vezes ele não tem nem informação, ele não sabe disso. Então, tem essa questão que a gente está fazendo uma série de matérias. Do ponto de vista do candidato, qual é a dificuldade, vocês têm, a dificuldade de separar a notícia e de tentativas por parte do candidato de cavar espaço, de ter um espaço dentro da programação? Olha, tem de ser um cuidado grande mesmo. A gente tem muito cuidado, assim. Algumas vezes tem pautas que, se a gente enxerga que tem um viés político,
que um candidato está aproveitando aquilo com o viés político, a gente não cobre. Como é que você vê a importância do jornalismo, né, da participação, principalmente no caso do jornalismo público? Eu acho que é muito importante, Regina, porque assim, a gente vive numa democracia, ela está cada vez mais consolidada, mas ainda existe um preconceito contra o político. Né? Existe um preconceito contra o político e muitas vezes a pessoa que tem o preconceito, o que ela faz? Ela não é informada, ela não tem informação. Então, assim, até na questão, por exemplo, da eleição legislativa, a gente também está com o foco de mostrar a importância do vereador. Porque se existe problema de muitas câmaras municipais que não fazem um bom trabalho, é exatamente porque o eleitor vota de qualquer jeito. Né? Ele muitas vezes não tem informação sobre o papel do vereador, o que ele faz, a importância do vereador. Porque uma Câmara Municipal ela tem uma importância muito grande na vida da pessoa que mora naquela cidade. Então, até alguns repórteres ali comentaram a questão do cidadão, a gente está com foco dessa questão temática, assim, para o cidadão esclarecer, para ele ter opinião. A gente tem ouvido o cidadão, mas não em cima especificamente de um município, de uma cidade, porque é muito difícil por que a gente escolher uma cidade que tem uma boa ou uma má administração? Se a gente fizer uma matéria em cima de um município, em cima de uma administração, a gente está, de certa forma, influenciando, podendo ser acusado de estar influenciando naquela eleição. Tá, então, isso a gente, exatamente, favorecendo. Candidato. Então, a gente está fazendo temáticas mais genéricas, sem especificar muito exemplos bons ou maus, com essa consciência de que a gente não pode utilizar os veículos públicos para beneficiar ou não uma candidatura. Tem uma coisa que a gente sempre que é interessante, né? A gente sempre recebe na ouvidoria reclamações dizendo, no caso da Agência Brasil, por exemplo, dizendo que a Agência Brasil a gente sempre tem duas versões. Isso. Que diz que a gente só cobre coisas do governo e há também um lado que diz que nós não cobrimos, nós não damos. Como é que vocês avaliam isso? Olha, a gente avalia, a gente de certa forma compreende, assim, a gente acha que assim, é bom a pessoa respeitar a agência e fazer um comentário, porque eu acho que se ela achasse que a gente não tinha função nenhuma, que a gente não tinha responsabilidade, que a gente não tivesse credibilidade, eles não tinham nem a ideia de reclamar, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque a gente é muito cobrado e essas cobranças díspares, né? Assim, dos dois lados. Então, a gente fica assim numa corda bamba e num rigor muito maior, uma tensão muito maior. Isso se intensifica no período eleitoral? Olha, essa eleição, exatamente pelo fato da gente não estar entrando muito nessa cobertura factual, a gente não está tendo reclamação, não. Assim, a gente não teve nenhuma reclamação. E mesmo na eleição presidencial, na última eleição presidencial que eu já estava aqui na IBC, a gente conseguiu também, com muito critério, muito cuidado, a gente não teve nenhuma reclamação de eleitor ou de candidato com relação à nossa cobertura, não, ainda bem. E como você definiria o papel desses diferentes veículos de comunicação da IBC, rádio, TV, né, Agência Brasil, nesse período eleitoral? Olha, eu acho até a gente está editando também uma página especial, a gente já está com material de eleições separado na Agência Brasil e no portal, mas a gente vai ter uma página de eleições com as informações todas, até de TSE, de legislação, dessas informações de serviço, exatamente para ser uma fonte para o cidadão de informação, né? Eu acho que é muito importante para o cidadão, considerando um período, as eleições, eu acho que a democracia é maravilhosa e as eleições, assim, quanto mais a gente tiver eleições com as pessoas conscientes, votando melhor, a gente só vai melhorar o país, né? Melhorar todos os municípios e o país. Então, acho que é uma de grande importância a IBC como veículo público ajudar nessa conscientização do cidadão, essa visão crítica do cidadão, está até na nossa missão de empresa, para colaborar com esse período e com o fortalecimento da democracia. Né? Obrigada, Nereide, pela sua participação. Eu acho que é importante, né, a IBC como veículo público
não só praticar, né, colocar na prática e estabelecer norma, mas que também a gente converse, discute e até preste conta para o cidadão. Tá, obrigada a você pelo convite. No próximo bloco, as manifestações do público sobre as rádios, a Agência Brasil de Notícias e a TV Brasil. A gente volta já. Por que o debate das sextas-feiras foi retirado do ar? O que está faltando é trazer uma cultura. Se é uma emissora pública, a voz do povo mesmo, né? De todas as classes, de todos os lugares. Abrir mais para arte e cultura em geral. Acho que é sempre bem-vindo. Veja agora o balanço das manifestações recebidas pela ouvidoria sobre a Agência Brasil, as rádios do Sistema Público e a TV Brasil. Na última semana de agosto, a ouvidoria recebeu 49 manifestações, mais da metade dirigidas à TV Brasil. Foram 4 comentários, 7 elogios, 8 pedidos de informação, 4 reclamações e 4 sugestões. O telespectador Bruno Barros elogiou a reprise dessa semana de Arte com Sérgio Brito, sobre o Grande Teatro Tupi. Bruno se sensibilizou com o programa e disse que há muito tempo nada o tocava dessa forma na televisão. O telespectador Jaime Barreiros elogiou o programa Conexão Roberto Dávila, que entrevistou o artista plástico Henrico Bianco. Entretanto, Isabel Domingues, de Cosmópolis, São Paulo, escreveu à ouvidoria e se disse frustrada com a forma com que Roberto Dávila conduziu a entrevista. Nessa semana, Leda Nagli recebeu o cantor Leone no programa Sem Censura e a telespectadora Marili Paiva não gostou do posicionamento de Leone sobre o veganismo, filosofia de vida, cuja dieta exclui qualquer produto animal e seus derivados. Eu viajo muito o tempo todo, cidade do interior. A telespectadora chamou a atenção para o fato de que a experiência do cantor não reflete o comportamento de ativistas veganos. O Sistema Público de Rádio recebeu 15 manifestações, 5 elogios, 4 pedidos de informação, 1 comentário e 5 reclamações. Nessa semana, 2 ouvintes estrangeiros captaram o sinal da Rádio Nacional da Amazônia. Matt Richards, dos Estados Unidos, disse ter adorado as músicas brasileiras. A ouvinte Lucimar Gomes parabenizou o programa Natureza Viva pela cobertura da campanha contra o escalpelamento no Amapá, acidente comum na região amazônica em que o couro cabeludo é arrancado pelo motor de um barco. Lucimar ressaltou que, para os moradores da Amazônia, o rádio muitas vezes é o único meio de comunicação com os outros estados. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro recebeu 4 reclamações sobre a retirada de programas da grade. Os ouvintes Paulo Ventura e José Pinheiro questionaram a substituição do programa Alô Rio pelo Redação Nacional. A ouvidoria também recebeu muitas críticas sobre o encerramento do quadro de debates no programa Alô Daisy. Entre outros ouvintes assíduos, a atriz Tereza Maio reclamou à ouvidoria. Eu reclamei o quê? Que o debate das sextas-feiras do programa Alô Daisy, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 11 a meio-dia, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o debate das sextas-feiras foi excluído, foi retirado do ar. Eu acho isso uma falta de respeito com o público, com a história da Rádio Nacional, e como profissional de alto gabarito, como é a Daisy Lucid. Por que o programa foi retirado? Por que o debate das sextas-feiras foi retirado do ar? A coordenação respondeu à ouvidoria que não, que o programa continua. Mas ninguém disse que o programa não continua. O debate é que não continua. A Agência Brasil de Notícias recebeu 7 manifestações, foram 4 reclamações e 3 sugestões. O leitor e conselheiro da EBC, Takashi Tomi, questionou a escolha de fontes em 2 reportagens. Por hoje é só. Na próxima quinta-feira estaremos de volta às 8 da noite em horário especial. Esperamos vocês. Uma boa noite e até lá. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br